primeiro, assim, falando sobre o cenário brasileiro, na nossa opinião, tem algumas condições brasileiras que são únicas do ponto de vista do investidor. Esse gráfico aqui da esquerda, esse infográfico, né? Aqui a gente tem os países com a maior expansão territorial, né? Maior extensão territorial, os países com a maior população do mundo, mais de 150 milhões de habitantes, e os países com as maiores economias do mundo. E existe uma intersecção entre os três países que justamente mostra a capacidade do nosso mercado doméstico, né? Isso daí pode ser muito representado pela atividade dos fundos aqui no Brasil hoje já. Essa robustez da economia, pujança mesmo de setores e oportunidades de consolidação, que é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, acaba criando um ambiente muito aderente para esse perfil de fundo, o fundo de private equity, né? O cara que compra, consolida, investe e vende empresas. Essa matéria do valor, eu acho que ela aborda um tema matador aqui para essa questão. Gestores de fundo de private equity, então, que compra e vende empresa, tem atuação no Brasil, tem desempenho comparáveis aos melhores do mundo, né? Aqui tem 3 exemplos para a gente ver qual que é a diferença de escala que o mundo está hoje versus o Brasil. Tem um fundo, o maior fundo do mundo, pelo menos o maior que eu tenho conhecimento, a BlackRock, tem 10 trilhões de dólares sob gestão. Esse número parece que nem existe, né? Um fundo soberano de um país, fundo soberano da Noruega, tem 1,3 trilhões de dólares sob gestão, tem mais de 1% de todas as ações do mundo listadas. E o maior private equity brasileiro, o Pátria, que até setembro de 2020, a última posição divulgada, tinha quase 13 bilhões de dólares sob gestão, investidos exclusivamente no Brasil. Então, quando a gente fala de uma quantidade de liquidez absurda, como essa, por exemplo, somente essas condições demográficas, territoriais que o Brasil tem, fatalmente já angariam uma parcela desse investimento, porque são poucos os países do mundo que conseguem ter esse perfil de dinâmica. Então, realmente, a atividade continua muito intensa, né? Se a gente fala de um cara que tem 10 trilhões, qualquer ventinho lá vira um furacão aqui para nós. Então, a gente pega um setor que, por exemplo, o agronegócio, que a gente compete a nível global, né? A gente hoje tem o menor custo de produção, a gente é líder em diversos tipos de cultura diferentes, é um grande exportador mundial. Se o cara tem 10 trilhões de dólares sob gestão, é muito fácil imaginar que uma fatia pequena desse dinheiro, e qualquer pequeno aqui vira algo bilionário para nós, pode ser investido aqui, né? Então, a dificuldade não é muito assim, quem vai investir, né? É o que eu estou propondo para o investidor. Se você tem um bom negócio, um bom projeto, um bom planejamento, você fatalmente se aproxima muito mais desse perfil de liquidez. Eles estão muito mais interessados em compliance, né? Que se as empresas seguem boas normas, se um projeto é aderente, do que necessariamente o retorno daquele projeto que está sendo apresentado. E aqui, agora falando do varejo, o que a gente enxerga, né? O varejo brasileiro, esse gráfico, essa barra cinza, é o varejo mundial, o azul é o brasileiro. Aqui é o crescimento médio de 21 até 25. Então, o varejo mundial é previsto para crescer 6,15%. O varejo brasileiro, 11,15%. Quase que o dobro. Então, a gente tem um mercado gigantesco, um mercado que cresce mais que o mundo, e quando a gente olha a consolidação, ou seja, se a gente pega as 5 principais empresas no setor de supermercados e o setor de farmácia, mostra que a avenida de consolidação no Brasil ela é muito maior do que nos outros países. Em supermercado, os 5 principais têm 32%, nos Estados Unidos, 54%. No Reino Unido, já, aliás, na Inglaterra, que está até diferente a bandeirinha, 77%. Redes de farmácia, a participação dos 5 principais é bem parecida, 31%. Aí a gente não tinha o dado da Inglaterra, a gente trouxe da Colômbia, que até se aproxima mais do Brasil, né? Lá os 5 principais têm 60% de mercado. Nos Estados Unidos, 80% de participação. Se você tentar abrir uma farmácia lá nos Estados Unidos, vai ser muito difícil a competição, porque os 5 principais já têm 80% do mercado. Então, a oportunidade de consolidar mercado, quando você fala do varejo, está aqui. País continental, um dos maiores mercados internos do mundo, em franca abertura de consolidação e cresce mais do que a média mundial. Então, realmente, são características que até descolam muitas vezes da política. É claro que um ambiente aderente ao empresário facilita
a entrada de investidores, mas as condições brasileiras, de fato, trazem muito recurso para cá, né? E a consolidação, ela muda de quadro. Porque, por exemplo, antes as farmácias, o setor ainda não está consolidado, mas antes as farmácias aconteciam muitas aquisições, né? A Raia juntava com a Drogasil, a Pacheco juntava com a Drogaria São Paulo, aí o BTG fazia a BR Pharma. De repente, essas consolidações, esses investimentos, eles deram uma estacionada. E o setor ainda não é consolidado. Por quê? Porque agora a consolidação ela virou muito mais geográfica. Ela não é mais tanto por aquisições, né? Vale mais a pena a Raia Drogasil montar uma farmácia do lado da sua do que comprar a sua. Antes valia mais a pena, talvez, ela comprar a sua. Ela sozinha abre 250 farmácias por ano, né? Uma rede familiar que fature mais ou menos 100 milhões tem 50. Ela fatura, se não me engano, 25 bilhões. Então, a consolidação ela vai mudando de ângulo. Ela pode muitas vezes ser por aquisição, ela pode ser muitas vezes por expansão territorial, expansão na abertura de lojas, né? Então, essa é uma mensagem importante, que existem oportunidades de consolidação no setor brasileiro, por consequência, investidores interessados nesse assunto. Nós não ficamos alheios a esse movimento, né? Nós fizemos uma pesquisa que eu quero mostrar aqui rapidamente, mas também mais um dado mostrando como que esse mercado dá muito dinheiro para os fundos, né? Aqui a gente trouxe o case da Advent comprando o Carrefour, comprando o Walmart, depois vendendo para o Carrefour. Aqui é uma história interessante, porque em junho de 2018, a Amazon comprou a rede de supermercados Whole Foods nos Estados Unidos, com uma transação de 16 bilhões de dólares. E o Walmart, que já disputava com a Amazon no varejo online, viu o seu negócio offline ser ameaçado também. E passou a mudar o seu modelo de negócio e vender operações que não eram lucrativas no mundo. Uma delas era brasileira. Então, olha como o movimento lá vai ter reflexo aqui, né? O Walmart no Brasil ele dava um prejuízo aproximado de 1 bilhão. Então, ele repassou, basicamente, para a Advent Internacional, que é um fundo com apetite no varejo, um fundo conhecedor do Brasil, um fundo muito importante e relevante aqui no contexto nacional. E ela então assumiu esse prejuízo e ainda se comprometeu a investir mais cerca de 1,5 bilhão. O plano de investimento era aqui 2 bilhões. No final, ela investiu apenas 1,6 bilhões no negócio, trocou o nome, né, de Walmart para Grupo Big, deu um protagonismo para o Sam's Club, que muitas pessoas nem conheciam, de repente começou a vender para caramba e tal. E resumindo a história, vendeu para o Carrefour por 7,5 bilhões a operação, e se contar a venda dos imóveis, então, a operação chega a 8,3 bilhões. Em 2 anos e meio, ela fez 4 vezes o capital que ela colocou. Talvez nem vendendo drogas. Foi realmente um trabalho muito bem feito que eles fizeram, né? De reposicionar uma empresa e vender para o principal player do mercado. Por que o Carrefour não comprou lá atrás? Ele poderia ter comprado, né? Mas ele prefere comprar um negócio acertado, ajustado. A Advent tem um selo de qualidade. Quando um fundo investe num negócio, ele é conhecido no mundo inteiro como um bom gestor de negócio. Ele é um gestor de dinheiro, ele não é dono do dinheiro. Então, ele tem que seguir regra máxima de compliance, anticorrupção. Isso é um ativo que ele traz, muitas vezes, para o empresário que a gente não imagina, a gente só pensa na conta do dinheiro, né? Quanto que ele vai colocar. Mas, muitas vezes, ele te dá uma visão institucional superior à que você tem. Aqui está o exemplo, né? Então, olha que lucro fabuloso. O que acontece quando isso aqui sai na mídia, né? Os outros fundos veem esse retorno. Outros querem jogar bola no setor de supermercados. Agora a gente tem outras plataformas. O Pátria, que foi apresentado no primeiro slide, ele é um dos que está consolidando o setor de supermercados, né? Só esse ano ele deve ter comprado uns 5, 6 supermercados diferentes. Então, realmente, assim, hoje o Brasil ele tem plataformas de fundos, ele já tem isso montado, ele tem bons gestores, ele tem pessoas aqui que sabem fazer esse tipo de investimento. Então, por mais que a gente pode ficar apreensivo com algum movimento drástico, político, econômico, a nossa economia ela é bem resiliente ao ponto de continuar atraindo esse perfil de investidor, sabe? E aí, para finalizar, recentemente saiu na imprensa uma pesquisa que nós fizemos, o Marcos aqui, nosso conselheiro, inclusive, capitaneou a pesquisa junto com o nosso time. Deixa eu ver se eu não vou ultrapassar o horário. Já passei do horário, mas o bom de organizar é isso. A pesquisa, nós fizemos um mapeamento através do Rende Data e a gente analisou todo o varejo brasileiro e chegamos em 497 empresas que a gente julga com o perfil, o potencial de fusão e aquisição.
todas as redes familiares, todas as redes que nunca fizeram uma operação antes. São 294 redes varejistas, 185 redes de supermercado. Eu duvido que, assim, talvez qualquer outro país, talvez países gigantescos, Índia, China, vão ter essa quantidade de oportunidades, né? É porque o nosso país realmente é continental, né? Cada estado que você vai parece estar num outro país, né? E a gente ainda quebrou em alguns portes, né? Os varejistas de grande porte foram 51, médio porte, o supermercado tem 3 faixas. Essa pesquisa ela foi feita com dados, né? Então, por exemplo, o Brasil tem 19 milhões de CNPJs ativos, foi aqui que a gente começou. A partir daqui, nós mapeamos 1.751 redes varejistas com faturamento que a gente julga alvo para passar por um processo como esse de fusão e aquisição. E, por fim, a gente olhou uma por uma e elencou as finalistas, 479, que são realmente as empresas familiares que ainda não passaram por um M&A. Essa pesquisa, como ela tem muito dado sensível e modelagens, ela não tem como ser enviada, mas ela pode ser mostrada. É um BI, até, Lucas, se der para a gente só mexer um segundo, aqui está ele. Então, por exemplo, clica em supermercado, ali no grupo. Tem bem aqui escrito grupo ali, vê se dá certo. Ele está todo modular. E aqui você vê, ó, por exemplo, a área de atuação, em quais estados estão essas empresas, né? As idades dessas empresas, quantidade médias de sócio por faixa de faturamento, quantas filiais tem, quantos funcionários tem. Ih, acho que clicou em Assis. Aí, ó, Assis tem uma empresa. Mas tudo bem, pode voltar para a tela, então. Mas é interessante porque mostra claramente assim, a diferença do número de lojas entre as maiores e as menores. Aqui, por exemplo, é só supermercados. Então, olha, na média, os supermercados que faturam mais que R$1 bilhão têm, na média, 3.719 funcionários. Está meio difícil de ler. Na média, eles têm 37 unidades, os mais de 1 bilhão, né? Os entre 500 e 1 bilhão de faturamento têm quase 18. Entre 300 e 500 tem aproximadamente 10. Né? As idades dessas empresas, a quantidade média de sócios. Essa pesquisa ela pode ser apresentada para quem tiver mais interesse de novo depois. Pode voltar para a apresentação, que acho que vai ficar meio difícil de mexer.